Olá pessoal, Ciclo de Engenharia Ambiental, eu sou o professor Pedro Campani. Hoje aqui está dando sequência a nossa série de entrevistas com um grande nome do direito ambiental. Hoje eu tenho aqui a honra e o prazer de conversar com um grande amigo, professor, referência na área ambiental, o professor Marcelo Koch, que é procurador federal especializado na área de núcleos prioritários, processos prioritários, e que atende diversas autarquias, inclusive autarquias ambientais, como o IBAMA, ICMBio e outras agências. E hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a experiência dele, toda essa seara ambiental e um assunto muito novo, tal, mas que também não está sendo esquecido pela advocacia pública, que é a litigância climática. Então, professor Marcelo, mais uma vez, obrigado, uma honra estar com você por aqui. E eu queria um pouquinho, então, que você se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua experiência na advocacia pública ambiental. Olá, Pedro, como vai? Grande amigo, olá a todos, olá a todas. É um prazer estar contigo. É uma satisfação enorme estarmos nesse debate de hoje. Bem, quando pensamos na advocacia ambiental e na atuação da advocacia pública hoje, Pedro, o principal panorama que vai servir como subjacência para o nosso debate é a consagração da advocacia pública como advocacia. O que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo, a advocacia pública viveu quase que uma crise de identidade, né? Ora querendo ser mais próxima do Ministério Público, ora querendo ser mais próximo da advocacia privada, o que é em si uma contradição inerente, em termos de contradição de princípio mesmo. A advocacia pública é a advocacia pública, por vezes se assimilando com atividades de controle de legalidade, de aferição de conformação constitucional, e por vezes atuando na cobrança, na demanda, na tutela do interesse público do Estado e também na voz do gestor público, na voz do governante. Afinal de contas, quando a gente pensa em separação de poderes, Pedro, lá na faculdade se ensina que separação de poderes é entre judiciário, executivo, legislativo. Só que se esquecem daqueles que realmente fazem a separação de poderes. Por quê? A maior parte dos casos vai lidar entre ou advocacia privada, ou mesmo Ministério Público e Defensoria Pública, provocando o judiciário, e o judiciário indo ou não, de acordo com a sua contenção, para matérias que são próprias do legislativo e próprias do executivo. Em outras palavras, quem vai garantir autonomia para o legislativo e para o executivo é a advocacia pública. Dentro desse cenário, isso é muito importante porque nós vivemos uma era em que o positivismo jurídico foi quase que lançado a uma ralé de críticas. As pessoas falam positivismo como se o positivismo fosse quase que um pecado original do direito. O positivismo busca em si que nós, juristas, trabalhemos com o direito posto, com regras traçadas pelos agentes legitimados para tanto, e que não se transformem os juristas naqueles que fazem a própria lei, aqueles que fazem a própria norma. Em grande parte da crise hoje vivenciada pelo Judiciário, vivenciada pelo Ministério Público, inclusive, é porque deixam de exercer os seus papéis dentro de uma plataforma voltada para o direito positivo e começam a se alicerçar em como a norma deveria ter sido feita. A desilusão com a política a partir da virada do século XX para o XXI provocou uma migração muito grande de profissionais, que são profissionais ligados à intercorrência política, ao debate político, mas ligados que deveriam estar nesse quadro, nesse papel, nesse palco, para o palco do Poder Judiciário. Então, nós tivemos uma migração de palco. Nessa migração de palco, nós vemos que hoje, grande parte dos temas de direito ambiental, que são temas de deliberação legislativa e do Poder Executivo, se transformam em uma pauta do Poder Judiciário, porque nós vamos ter uma série de pessoas cuja vontade seria fazer a norma, mas que não enveredaram para o papel de quem faz a norma.
imaginando que é possível simplesmente virarem-se a capa de uma vez ou por outra para que aquele profissional jurídico se transformasse em um elaborador de normas. Então, o papel do advogado público hoje e da advogada pública hoje é guarnecer o seu gestor, guarnecer aquele que faz em si a aplicação das normas e a construção lá no Poder Legislativo, para que a gente tenha uma efetiva separação de poderes. E essa garantia tem outros meandros ainda, Pedro. Nós vemos, por vezes, que uma decisão de um gestor público é atacada não com base em argumentos jurídicos, mas é atacada quase que com alvejar de flechas, se não tiros mesmo, contra o próprio indivíduo. Em outras questões, nós vemos pessoas se surpreenderem com decisões ao estilo de tome tal postura no licenciamento sob pena de apuração de responsabilidade, recomendações sob pena de improbidade administrativa. Fatores que comprometem a gestão da segurança do meio ambiente e da gestão do risco. Para você ter ideia, Pedro, a gente está com uma série de processos quanto à gestão de barragens no Brasil inteiro, que eu participo. E, em contato com os gestores da ANM, veio uma demanda do porquê que um planejamento feito de fiscalizações por parte da ANM não tinha sido totalmente executado. Porque ele tinha sido executado na faixa de 50% a 60% no ano de 2020. Em termos de requisições nesse período, Pedro, dê um palpite de quantas requisições vieram do Ministério Público nesse período. Olha, eu acho que deve ter vindo uma por mês, 3 por mês, umas 20, 25. 216. Não é possível, é mais que uma por dia. É na faixa de uma, dá quase uma, 0,8 alguma coisa, quase uma por dia. Durante a pandemia ainda. Durante todo o percurso, pandemia, desde o firmamento do acordo. Dessas, nós temos cerca de 33, se não me engano, que exigiram vistoria presencial e complexa dos analistas. O que eu chamo de vistoria presencial e complexa? Aquela em que o analista, o fiscal de barragem vai ter que ficar na faixa de uma semana, 10 dias vistoriando tudo. Nossa. E qual que é um dos fatores de complexidade? Um dos casos que eu levei para questionamento, porque isso tem que ser posto em debate, foi de uma determinação, de uma requisição fixada pelo Ministério Público para que fosse vistoriado um dique. Só que esse dique foi ser vistoriado deixando para trás uma barragem de nível 2 de risco. Por quê? Porque em relação ao dique vinha a requisição sob pena de responsabilidade, sob pena de improbidade, etc, etc. Não discordo, não estou questionando a requisição em si, nem toda a legitimidade do Ministério Público. O que eu estou discordando é de pulverizações que fazem com que requisições esparçadas do Ministério Público não levem em conta um planejamento holístico da entidade. A requisição é plenamente legítima, entretanto, ela tem que se adequar dentro do plano, dentro do planejamento público. Caso contrário, nós vamos ter uma perda de prioridade, uma perda de racionalidade na atuação da fiscalização ambiental, minerária, de risco como um todo de gestão. Não há sentido em nós migrarmos a gestão efetiva de fiscalização do Poder Executivo para o Poder Judiciário. E não só por causa da separação de poderes, é por causa da eficiência. E por que eu digo da eficiência? O juiz está preocupado com aquele processo dele. O gestor tem todo o emaranhado de complexidades diante de si. Por vezes, então, que está naquele processo não é prioritário. E se o procurador não tiver uma
vamos dizer, flexibilidade de diálogo com o próprio Poder Judiciário, com o próprio Ministério Público, ele simplesmente encaminha isso para a agência, deixando em patamar bem límpido o que eu estou dizendo. Há cerca de foi uns 10 dias antes de começar o recesso, veio, Pedro, uma determinação de um juiz para que a ANM se manifestasse sobre a estrutura do plano de descomissionamento de uma barragem, que eu, advogado, de forma muito escorreita, já tinha juntado no processo, dizendo que ele apresentou. Só que isso tinha sido apresentado há 10 dias úteis na ANM. É impossível, impossível. Eu sequer me dei ao trabalho de chegar lá para o analista e falar com ele, olha, passa tudo aqui na frente. Não ia fazer isso. Mandei para o juiz e para o Ministério Público interrogando o primeiro ponto. Será que é coerente, dentro de um sistema de planejamento como um todo, você querer que algo de descomissionamento de uma barragem que não está em risco passe na frente de todo um planejamento? Em outras palavras, e de forma bem concisa, hoje nós vivenciamos um quadro de necessária contenção do Poder Judiciário, não apenas em matéria, mas em termos de planejamento e de racionalidade. Nós migramos atualmente para uma cultura do risco, não só a cultura do risco do empreendimento, uma cultura do risco do servidor público. E aí, o servidor público, Pedro, por vezes fica com receio de fazer o seu próprio papel dentro da gestão e do planejamento, porque existe uma potencial espada de Damocles sobre ele. Ele prefere fazer a requisição, porque a requisição pode lhe dar problemas, mesmo ele sabendo que ela não é prioritária. Precisamos de uma reflexão intensa sobre os papéis dos órgãos jurisdicionais e dos órgãos de controle, para que eles não se transformem em gestores da política ambiental e da política de risco no Brasil.